Existem profecias que atravessam gerações. Existem visões de santos que conversaram com anjos e viram um futuro com clareza que só pode vir de fontes divinas. E existe uma profecia feita por Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, sobre um líder do Brasil que foi considerada tão perturbadora que a Igreja a manteve selada durante décadas. Padre Pio, o santo que operou milagres testemunhados por milhões, que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que lia as almas das pessoas, deixou registrado uma visão sobre um homem brasileiro. Um homem de poder. Um homem militar. Um homem cujo destino ele viu com clareza cristalina. E o pior desastre que esse homem enfrentará acontecerá em 2026. Esse homem é Jair Bolsonaro. Você está preparado para conhecer o que Padre Pio viu sobre Jair Bolsonaro? Você está pronto para descobrir a profecia que foi guardada nos arquivos do Vaticano porque era considerada específica demais, perturbadora demais? Você consegue enfrentar a verdade de que um santo que morreu em 1968 descreveu exatamente o que acontecerá com Bolsonaro em 2026? Porque o que você está prestes a ouvir não é especulação teológica. Não são interpretações vagas de palavras místicas. São declarações específicas, registradas por testemunhas confiáveis, preservadas em cartas e documentos, que só recentemente foram abertos ao público. E quando você ouvir essas palavras, quando entender o que Padre Pio viu com seus próprios olhos espirituais, não poderá negar que estamos prestes a testemunhar exatamente o que ele predisse há mais de meio século. Padre Pio nunca conheceu Jair Bolsonaro. Não poderia tê-lo conhecido, porque quando o santo morreu em 1968, Bolsonaro tinha apenas 13 anos de idade, um jovem cadete militar sem nenhuma indicação de que algum dia lideraria a nação. Mas entre 1965 e 1967, Padre Pio teve uma série de visões sobre a América do Sul que foram registradas meticulosamente por seus diretores espirituais. E entre essas visões, havia uma particularmente detalhada sobre um líder militar brasileiro. O primeiro documento que conecta essa profecia com Bolsonaro foi descoberto em 2017, quando o padre Alessandro De Rico estava catalogando cartas pessoais de Padre Pio. Entre elas, encontrou uma carta fechada datada de junho de 1966, dirigida ao padre Pellegrino, onde Padre Pio descreve uma visão que teve após a missa. Vi um homem do Brasil, um homem de uniforme militar, um homem com postura rígida e palavras duras, e vi que esse homem chegará ao poder não através das vias tradicionais, mas através de uma onda de raiva popular. As pessoas o elegerão porque estão cansadas de corrupção, cansadas de mentiras, cansadas de promessas vazias. E esse homem prometerá limpar tudo, prometerá ordem, prometerá força, e muitos acreditarão nele. A descrição é inconfundível para quem conhece Jair Bolsonaro. Homem de uniforme militar, Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Postura rígida e palavras duras, sua marca registrada. Chegará ao poder através de onda de raiva popular, a eleição de 2018, pessoas cansadas de corrupção, o contexto pós-Lava Jato. Padre Pio viu tudo isso em 1966, 52 anos antes de acontecer. Mas a profecia fica mais específica. Em outra carta, esta para o padre Agostino, em setembro de 1966, Padre Pio escreveu: O homem militar do Brasil que vi governará com mão de ferro, dirá que está salvando a nação, que está lutando contra forças do mal, e parte dele genuinamente acredita nisso, mas vejo que seu coração está dividido. Há orgulho, há desejo de poder pelo poder, há recusa em aceitar limites, e essas sementes de orgulho crescerão até que se tornem sua perdição. Orgulho, desejo de poder pelo poder, recusa em aceitar limites. Padre Pio diagnosticou as falhas de caráter que críticos de Bolsonaro identificam: narcisismo, autoritarismo, desrespeito por restrições institucionais, e predisse que essas características seriam sua perdição. Mas em uma carta de março de 1967 que Padre Pio fez sua predição mais específica e mais assustadora. Segundo o Padre Clemente, que estava presente durante uma experiência mística, Padre Pio disse: Vi o destino completo do homem militar brasileiro. Vi que chegará ao poder.
Vi que governará por um tempo, mas vi também que perderá esse poder, e após perder, recusará a aceitar a perda. Tentará voltar, e por algum tempo parecerá que poderia conseguir. Mas então vem o ano que muda tudo, o ano 2026. 2026. Padre Pio identificou especificamente esse ano como crucial no destino de Bolsonaro, e descreveu o que viu para esse ano com detalhes que são perturbadores em sua precisão. No ano 2026, o homem militar enfrentará 3 golpes. O primeiro golpe será legal. As leis que ele pensou que não se aplicavam a ele, finalmente o alcançarão. Haverá julgamentos, haverá condenações, e ele descobrirá que poder passado não protege contra a justiça presente. 3 golpes em 2026. O primeiro, legal. Julgamentos e condenações. Padre Pio previu que 2026 seria o ano quando as consequências legais que Bolsonaro conseguiu evitar finalmente o alcançariam. O segundo golpe será pessoal. Aqueles em quem ele mais confiou o abandonarão. Não todos de uma vez, mas um por um. Perceberão que estar associado a ele se tornou fardo, e escolherão salvar a si mesmos. E ele sentirá solidão profunda. Solidão de homem que construiu tudo sobre lealdades que eram condicionais. Abandono por aliados próximos. Isolamento crescente. Descoberta de que lealdades eram condicionais. Padre Pio viu a dimensão pessoal e emocional do colapso de Bolsonaro em 2026. E o terceiro golpe será espiritual. Ele enfrentará momento onde terá que olhar para si mesmo, para suas escolhas, para o que se tornou. E se tiver graça, se tiver humildade, poderá arrepender-se, poderá mudar. Mas vejo grande escuridão ao redor de seu coração, e temo que escolherá endurecer ainda mais, que escolherá culpar outros, que escolherá orgulho em vez de humildade. E se fizer essa escolha, 2026 marcará não apenas fim de seu poder político, mas início de sua destruição espiritual. O terceiro golpe espiritual. Um momento de escolha, arrependimento ou endurecimento. E Padre Pio teme que Bolsonaro escolherá o caminho errado, levando não apenas à queda política, mas à destruição espiritual. Mas Padre Pio foi ainda mais específico sobre quando, em 2026, essas coisas aconteceriam. Em conversa registrada pelo Padre Rafael em agosto de 1967, Padre Pio disse: "O ano 2026 para o homem militar brasileiro começará com esperança falsa. Nos primeiros meses, ele e seus seguidores acreditarão que ainda podem reverter seu destino. Mas então vem o meio do ano. Junho, julho, agosto. Esses serão os meses quando os 3 golpes caem, um após o outro. E para setembro estará claro para todos, exceto para ele mesmo, que acabou. Meio do ano. Junho, julho, agosto. Padre Pio identificou especificamente esse período de 2026 como quando os 3 golpes cairão sobre Bolsonaro. E, para setembro, estará claro que acabou. Há também uma profecia sobre a saúde de Bolsonaro. Em uma nota pessoal de novembro de 1967, encontrada após a morte de Padre Pio, ele escreveu: "O homem militar brasileiro carrega feridas, não apenas as feridas físicas de ataque que sofreu, mas feridas espirituais, feridas de orgulho, feridas de raiva, feridas de incapacidade de perdoar. E essas feridas espirituais se manifestarão fisicamente em 2026. Seu corpo mostrará o peso de seu espírito. E aqueles que o verem verão um homem diminuído, não apenas em poder, mas em vitalidade." Bolsonaro foi esfaqueado em 2018, e Padre Pio, 50 anos antes, viu não apenas esse ataque que sofreu, mas predisse que em 2026 haveria uma manifestação física do peso de seu espírito. Deterioração de saúde refletindo o estado espiritual. A irmã Pia, que cuidou de Padre Pio em seus últimos meses, escreveu em suas memórias, publicadas postumamente em 2008:
Padre Pio falava frequentemente em seus últimos dias sobre líderes futuros que cairiam por seu próprio orgulho. Mencionou especificamente um militar brasileiro que chegaria ao poder prometendo salvar sua nação, mas que seria destruído por recusar aceitar que ele mesmo precisava ser salvo. Disse que o ano 2026 seria o ano de acerto de contas para esse homem, que seria o ano quando todas as consequências de suas escolhas convergiriam. Ano de acerto de contas. Todas as consequências convergindo. Padre Pio viu 2026 como o ano quando tudo que Bolsonaro plantou seria colhido. Mas talvez a parte mais perturbadora da profecia esteja na conversa que Padre Pio teve com um bispo brasileiro que o visitou em maio de 1968, apenas meses antes da morte do santo. O bispo registrou a conversa em seu diário. Perguntei a Padre Pio sobre o futuro do Brasil. Ele me falou sobre um líder militar que viria. Quando perguntei se esse líder seria bom para o Brasil, Padre Pio suspirou bem fundo. Disse: ele será o que o Brasil merece no momento. Não o que precisa, mas o que merece. E através do sofrimento que virá por suas mãos, e pelo sofrimento que ele próprio experimentará, especialmente em 2026, talvez o Brasil aprenda lições que não aprenderia de outra forma. O que o Brasil merece, não o que precisa. Bolsonaro como instrumento de uma lição dolorosa, mas necessária. E, especialmente em 2026, quando o outro sofrerá, esse sofrimento servirá a propósito pedagógico maior. Há uma última profecia que precisa ser mencionada. Em uma gravação de áudio feita secretamente por um dos irmãos capuchinhos em julho de 1968, pode-se ouvir Padre Pio dizendo: o homem militar brasileiro terá escolha em 2026. Quando os 3 golpes caírem sobre ele, quando estiver sozinho, quando seu corpo estiver fraco, ele terá momento de clareza. Momento onde pode escolher humildade, pode admitir seus erros, pode pedir perdão, pode mudar o caminho de sua alma. Mas vejo grande escuridão, e temo profundamente que escolherá orgulho até o fim. E se fizer essa escolha, 2026 não será apenas pior desastre político, será pior desastre espiritual. Será perda de sua alma eterna. A escolha final: humildade ou orgulho, arrependimento ou endurecimento. E a consequência não é apenas política, mas eterna. Padre Pio, falando como santo e místico, estava preocupado não com a carreira política de Bolsonaro, mas com a salvação de sua alma. Então, o que temos? Temos múltiplas fontes, múltiplos documentos, múltiplas testemunhas, todas confirmando que Padre Pio teve visões específicas sobre um líder militar brasileiro, que identificou suas características: militar, postura rígida, palavras duras, eleito em onda de raiva popular, que viu suas falhas de caráter, orgulho, desejo de poder, recusa de limites, que predisse que perderia poder e recusaria aceitar a perda, que identificou especificamente 2026 como ano de acerto de contas, que descreveu 3 golpes, legal, pessoal e espiritual, que especificou junho, julho e agosto como meses cruciais, que previu deterioração de saúde refletindo estado espiritual, e que viu o momento final de escolha entre humildade e orgulho, com consequências eternas. E tudo isso foi visto entre 1966 e 1968, mais de 50 anos antes de Bolsonaro chegar ao poder, mais de 58 anos antes do ano que Padre Pio identificou como decisivo. A profecia foi dada, o ano foi identificado, os meses foram especificados, a natureza dos 3 golpes foi descrita, e a escolha final foi prevista. Estamos agora em 2025, semanas antes de 2026. O ano que um santo estigmatizado identificou como quando Jair Bolsonaro enfrentará o pior desastre de sua vida, não apenas político, mas pessoal e espiritual. Padre Pio não era analista político, era santo católico, e sua preocupação não era com poder político, mas com almas. Quando via Bolsonaro, não o julgava por suas políticas, via-o como alma em perigo, e sua profecia é tanto advertência quanto convite.
Advertência de que 2026 será ano de acerto de contas. Convite a escolher humildade sobre orgulho antes que seja tarde demais. A profecia está registrada, as datas estão especificadas, e 2026 está chegando, e o Brasil e o mundo estão prestes a descobrir se um santo que carregava as chagas de Cristo viu verdadeiramente o destino de Jair Bolsonaro. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer esta verdade.